Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Antes da Fama. Aqui vou mostrar um pouquinho dos grandes nomes que fizeram história. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares nasceu no dia 15 de dezembro de 1907, no Rio de Janeiro. Casou-se com Anita Baldo em 1928 e fruto dessa união nasceu em 1930, sua única filha, Ana Maria Niemeyer. Em 1929, Oscar se matriculou no curso de Engenharia e Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. O diretor do curso de arquitetura, Lúcio Costa, remodelou com base nos princípios vigentes na Europa, e isso se resultou na formação de grandes nomes da arquitetura brasileira. No seu terceiro ano de faculdade, ao invés de estagiar em alguma construtora, Oscar, mesmo passando dificuldades financeiras com sua esposa e filha pequena, decide trabalhar sem remuneração no escritório de Lúcio Costa, Gregory Warshawski e Carlos Leão. O que mais tarde, após sua formação em 1934, influenciaria em suas primeiras ideias modernistas, algumas baseadas no idealizador da arquitetura moderna na Europa, Le Corbusier, com quem trabalhou em 1936, ao ser contratado para colaborar no projeto da sede do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema. Após a partida de Le Corbusier, Oscar fez algumas modificações e ganhou destaque, assumindo a liderança do projeto futuramente e entregando a obra em 1947. Esta obra é considerada um marco da arquitetura moderna brasileira. No ano de 1937, ele projetou um berçário que atendia jovens mães, ao se ausentar do Brasil durante a obra. Um brise, que tem a função de barrar a incidência de radiação solar, foi instalado errado. Ao retornar à obra, Oscar percebe o erro e, mesmo que seja um trabalho não remunerado, paga para instalar o brise na forma que estava no projeto. Em 1939, com Lúcio Costa, projetou o Pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Nova York, o que impressionou o prefeito da cidade na época, que concedeu a Oscar as chaves da cidade de Nova York. Ao conhecer Juscelino Kubitschek em 1940, na época prefeito de Belo Horizonte, e o governador de Minas Gerais Benedito Valadares, movidos pelo desejo de construir uma área nobre e diferenciada, iniciou-se a construção do Conjunto da Pampulha, projeto este que alavancou a carreira de Oscar Niemeyer, popularmente conhecido como Conjunto Arquitetônico da Pampulha, formado por uma série de prédios e por um cassino, hoje museu, restaurante, clube náutico e a Igreja de São Francisco de Assis ou Igreja da Pampulha. O projeto contou com a participação de Joaquim Cardoso, Burle Marx, Bruno Giorgi, entre outros. Agora com fama internacional, Oscar Niemeyer desenvolveu o estilo brasileiro e em 1947 retornou a Nova York para integrar a equipe encarregada de projetar a sede das Nações Unidas. O projeto aprovado seria o esquema de número 32 de Oscar, mas ele acabou cedendo à pressão de Le Corbusier, que no final resultou a junção de dois projetos, o que havia sido apresentado por Oscar e o projeto apresentado por Le Corbusier. Oscar projetou pouco nos Estados Unidos, pois nesse mesmo ano, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, o que dificultava a obtenção de visto. Em 1953, aos 46 anos, foi eleito reitor da Escola de Design de Harvard, mas novamente suas opiniões políticas se tornaram um problema. Com o golpe militar de 1964, Niemeyer, filiado ao Partido Comunista, se exilou na França. Em 1972, abriu seu escritório nos Champs-Élysées, em Paris. Além das obras citadas aqui, Oscar tem muitos outros grandes projetos, entre elas, Parque Ibirapuera, símbolo em São Paulo, inaugurado em 1954. Edifício Copan também em São Paulo, um grande cartão postal, bastante estudado por suas ideias inovadoras. Sambódromo da Marquês de Sapucaí, inaugurado em 1984. Memorial da América Latina, um centro cultural, político e de lazer, inaugurado no ano de 1989 em São Paulo, que chama a atenção principalmente pela escultura de mão, projetada por Niemeyer. Oscar recebeu diversos prêmios e homenagens, sendo elas: membro honorário do Instituto Americano de Arquitetos em 1963, comendador da Ordem do Infante de Henrique de Portugal em 1975,
Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1988. Doutor honoris causa da Universidade de Brasília em 1989. Prêmio Príncipe das Astúrias das Artes em 1989. Cavaleiro Comendador da Ordem de São Gregório Magno, do Vaticano, em 1990. Doutor honoris causa da Universidade de São Paulo, em 1995. Prêmio Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 1996. Prêmio Unesco, na categoria Cultura em 2001. Título de Arquiteto do Século XX, do Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil em 2001. Patrono da Arquitetura Brasileira em 2005. Medalha de Ordem do Mérito Cultural do Brasil em 2007. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer faleceu em função de complicações de uma infecção respiratória em 5 de dezembro de 2012, pouco antes de completar 105 anos. Esse foi um pedacinho da história de Oscar Niemeyer, a primeira de muitas histórias que serão contadas aqui. Já se inscreve para não perder nenhuma. Beijos, até mais.